Boa noite. Olá, amiga e amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de apresentar o nosso convidado, nosso ilustre convidado, gostaria de cumprimentar todos que estão aqui do nosso estúdio, toda a equipe, tanto o podcast do Bahia Cash, quanto do podcast do Thiago Convida. Meu muito obrigado a todos vocês. E dar as boas-vindas a nosso ilustre convidado, que é muita honra que eu recebo aqui no nosso programa, Dr. Edmundo Reis, promotor de justiça, tem uma carreira aí na área do direito brilhante, e hoje a gente vai estar abordando aqui dois temas principais que eu vou apresentar já, para deixar o povo um pouco curioso. Primeiro, falar da quem é que está aqui na minha frente. Primeiro que é uma honra e estou muito feliz de estar aqui com o senhor hoje. Obrigado por disponibilizar o tempo. E agradecer mesmo. É muita honra ter o senhor aqui no nosso canal, tratando de assuntos relevantes e com muita propriedade. O senhor que já trabalha há tanto tempo. Sem mais delongas, eu estou de frente aqui com o Dr. Edmundo Reis. Ele que é graduado em Direito, 93, faz muito tempo. Tô entregando a idade não, né? Já foi tenente da Polícia Militar da Bahia. Em 2004 foi promovido para a Entrância Especial de Salvador, atuando no Centro de Apoio de Operações às Promotorias Criminais, no Grupo Especial de Combate aos Grupos de Extermínio. Desde então, vem sempre atuando em diversos núcleos de inteligência criminal do Ministério Público da Bahia. Em 2018, recebeu a honraria, a Comenda 2 de Julho, né? Trata-se da honraria mais importante, se eu não me engano, da Assembleia Legislativa, né, do nosso estado. Atualmente, o Dr. Edmundo Reis é subcoordenador de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado da Bahia e coordenador da Unidade de Monitoramento da Execução das Penas e Medidas de Segurança do Centro de Apoio às Promotorias de Segurança Pública. Ele que é nosso promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, um dos mais renomados. O povo tem até medo dele. Mas medo porque ele é muito competente, sério e vai pra cima quando tem que ir para resolver. Seja muito bem-vindo, Edmundo. Estou muito feliz. Com você a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, a todos os ouvintes do Thiago Convida. Eu que me sinto honrado de poder estar aqui discutindo sobre temas de grande relevância para a sociedade na quadra atual, né? Também vou deixar na curiosidade, deixar para que você, no momento oportuno, divulgue quais são os temas da nossa conversa hoje. Mas dizer que eu me sinto verdadeiramente honrado de poder estar aqui e de contribuir com esse seu espaço de comunicação. Muito obrigado. Esse espaço foi criado justamente com essa proposta, Edmundo. Assim, um programa sem censura, totalmente aberto, livre. Eu só me preocupo em trazer pessoas de qualidade para que a gente possa expor conteúdos de relevância, assim como de qualidade, para que o povo tenha acesso. Bem como expor também algumas situações, eu que lido com a questão da saúde, representa algumas causas, como a do autismo, que a gente vai pontuar aqui durante o programa de hoje, ao vivo, uma situação que chama atenção, eu preciso deixar claro a todos e só vou cegar quando resolver. Mas já. É bom que vocês ficam na curiosidade também. Mas assim, o tema de hoje, a gente poderia falar com o Dr. Edmundo Reis sobre tantas coisas. Só que um podcast me disseram que depois de 1h20 já fica meio ruim. Então, para enquadrar e poder tratar bem dos assuntos, eu optei em escolher dois temas. Um tema principal, né, que é o papel da Promotoria de Justiça ao combate ao crime organizado no estado da Bahia. Algo que estamos vivendo mais que nunca, esse desafio, né? Acho que a gente tomou a força, a dimensão do que é o crime organizado. Eu falo a gente assim, pessoas que não são ligadas à questão da segurança pública, de
etc., das polícias. Mas é um tema complexo. É um tema que a gente vai estar abordando para vocês aqui. Eu falo do crime organizado em si, para compreender. Estava até falando, todo mundo ontem com meu pai. Evita falar sobre essa questão do crime organizado, porque é uma questão complexa. Muitas pessoas entendem de uma maneira diferente, distintas. Mas o que eu quero passar é o papel da Promotoria de Justiça nesse combate. A gente sabe que são várias forças que atuam entre si, compartilhando informações para atuar com inteligência. Eu acho que esse é o caminho, né? Menos violência e mais inteligência. Então esse é o tema principal. E o subtema nosso, que foi muito requisitado, pessoal aí do direito, ou até de outra profissão, ver assim, promotor de justiça, etc., saber assim, quais caminhos, né, devem ser percorridos pelos estudantes, especialmente aqueles de direito, para que um dia se torne promotor de justiça. E a gente fala do caminho mesmo, propriamente dito, em termos de concurso público, não é? Quais são as etapas? Prova? O pessoal tem muita dúvida, se é teórica, se é prática, etc. Bem como características pessoais que o senhor considera que a pessoa tem que ter para se tornar um promotor de justiça de excelência como o senhor. E mais uma vez eu digo, eu não sou uma pessoa de ficar rasgando elogio, nem nada do tipo a ninguém. Eu falo isso assim porque a gente se conhece, acho que já tem um ano e meio, e eu vejo seu alto grau de compromisso, de seriedade com que você trata o tema e as questões que envolvem. E uma outra questão que eu queria abordar também, que eu acho importante, porque eu defendo muito a democracia, acho que foi uma das coisas mais importantes que a sociedade conquistou, conseguiu, a gente precisa lutar por ela. Ao meu ver, esteve ameaçada recentemente, no último governo aí federal. Então, assim, a relação do Ministério Público com a Constituição de 1988. Queria entender e compreender um pouco melhor. Vamos. Bloco 2. Botaram aqui Call to Action. Ainda bem que eu falei certinho agora, porque se falasse um negócio. Tem umas palavras em inglês que não sai, não. Mas Call to Action, eu gostaria de chamar aqui, por favor, a vinheta do nosso patrocinador Master, a CJ14, assessoria, que torna isso aqui possível. Sem ele, sem essa empresa e sem o César, que é o diretor-presidente, isso aqui não estaria sendo possível. Então, muito obrigado, César, por confiar na essência desse programa, confiar em mim. E eu acho que a gente está trilhando bons caminhos. A gente que outro dia, eu tô lembrando, tem nem 1 ou 2 meses, a gente está comemorando aí 1 ou 2 mil seguidores. Hoje eu fui olhar, a gente está quase com 8 mil, sei lá, 7.700 e tanto inscritos. O vídeo que eu fiz com o Dr. Nilo Leão, episódio passado sobre Novembro Azul, que é o maior cirurgião robótico que nós temos no Norte e Nordeste, já está com quase 2,5 mil visualizações. É um negócio exponencial. Então, tratar de assuntos relevantes, conteúdo relevante, porque conteúdo bom, quando bem compartilhado, a coisa cresce exponencial. Então, por favor, meu caro, prestação aí do CJ14. A CJ14, assessoria empresarial, nosso patrocinador Master, inclusive foi a primeira empresa a acreditar no nosso projeto, desde lá quando não tinha nem 1 mil inscritos. Dr. César é uma empresa especializada em captar recursos financeiros para empresas, implantação de processos em restituição tributária e assessoria completa em tudo que rege a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Também gostaria de dar meu muito obrigado a Genial Investimentos e o Banco Fictor. Além da nova parceira de marketing, a nova empresa de marketing, que é a Eleven Agents. Estou dando para falar inglês danado hoje aqui. Eleven Agência, com a Ludmila. Muito grato, Ludmila, por ter chego com tanta expertise e assim, tudo muito de qualidade, tudo muito profissional. Muito obrigado em estar tendo essa assistência sua. Explicar aqui agora, sem mais delongas, para a gente começar a entrar no tema.
só para o povo que está nos assistindo, a gente começa agora o bloco mesmo das perguntas, né? Começando para dar o gostinho no tema principal, depois eu vou no subtema, depois a gente volta pro principal, pro pessoal aí não me abandonar na live, continuar até. Mas é o seguinte, uma coisa eu garanto. Eu falei desde antes, isso aqui é sem censura. Aqui é conteúdo de relevância, de qualidade. Nunca vai ter nenhum tipo de censura para nenhum convidado nosso. Então, podemos ter grandes surpresas. Iniciaremos abordando algumas questões pessoais e profissionais aí, do início da carreira do nosso convidado, que é curiosidade também do pessoal sempre, ver como começou tudo isso, etc. Depois a gente vai ter um quadro interativo, que é um quadro que deu certo do cartão verde e amarelo, mas já digo, senhor, fica à vontade. Eu teve momentos que eu não dei cartão, mas quando preciso dou. Tanto vermelho como verde, mas não é nada pessoal, é apenas, se for vermelho, não sei quem vai aparecer aí, porque eles colocam, é uma crítica construtiva com a perspectiva de mudança, apenas isso. Depois as considerações finais. Primeira pergunta, todo mundo. Conta pra nós um pouco como foi sua infância, como surgiu esse hoje promotor tão atuante e com a personalidade marcada pelo compromisso com a justiça e ordem pública. Tiago, a minha infância foi aqui em Salvador. Eu nasci aqui ao lado, no Tororó, mas aos 8 anos de idade eu já estava morando na casa de meus avós após o falecimento de meu pai. E minha mãe, então, me colocou para estudar na escola primária do Colégio da Polícia Militar, do CPM Dendezeiros, né? No CPM Dendezeiros eu segui ali até mais ou menos a 8ª série. Depois eu estudei durante um tempo no Vieira, no Baiano, e retornei para o CPM, porque a essa altura já tinha em mente fazer a academia da PM, tá? Então, como de fato fiz, eu ingressei no curso de formação de oficiais, me declarei aspirante em 1988, né? Da turma Antônio Factum Pita, uma turma bastante conceituada dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, até porque o comandante-geral da PM é da minha turma e o comandante-geral do Corpo de Bombeiro é da minha turma, além de o ex-delegado-chefe Bernardino Brito também ser da minha turma. Então, é uma turma realmente de excelência e deixo aqui já um abraço a todos os irmãos de farda que permanecem lá. Então, eu ingressei na Polícia Militar, mas também com uma aspiração, engraçado isso, uma aspiração de, concluída a minha formação como oficial no CFO, eu ingressar no curso de medicina. Tá? Eu gostaria de ser médico, até por influência de um tio meu, o Adi Calil, que era, inclusive chegou a ser da equipe do Dr. Zerbini em São Paulo e tal. Então, existia sobre mim grande admiração. E eu, então, a minha aspiração à época, quando ingressei na Polícia Militar, era de fazer o curso do CFO e depois fazer o curso de medicina e migrar do quadro de combatentes para o quadro de saúde. Contudo, quando cheguei na academia, eu comecei a ter vários contatos com matérias de direito, né? E eu comecei a me encantar com essa perspectiva. Além de que, como eu disse, eu sou aspirante de 88. Então, nós estávamos naquele caminho de abertura, né, do fim do regime militar e já com todos aqueles movimentos da Constituinte. Então, era muito badalado a essa altura, era muito badalada essa modificação do contexto socioeconômico e jurídico do Brasil. Então,
isso de fato terminou por me arrebatar. E aí, quando eu fui declarado aspirante, em 88, já em 89, né, depois de 6 meses como aspirantado, assim que eu fui promovido ao posto de segundo-tenente, eu ingressei na Universidade Católica de Salvador, no curso de Direito, né, e de onde saí em 1993. Já em 94, eu fui aprovado no curso de delegado da Polícia Civil, né? Mas não cheguei a frequentar o curso, mas não cheguei a exercer a atividade de delegado, porque concomitantemente eu passei no concurso para promotor de justiça, né? E aí passei a exercer as funções como promotor de justiça, tendo a minha primeira comarca de Lençóis. Depois fui para Palmeiras, também na Chapada, Ceabra, também na Chapada. Ali, praticamente, eu exerci minha atividade como promotor em Iraquara, Souto Soares, e Ceabra, e Piatã, em alguma medida. E depois nós fomos para Senhor do Bonfim, e de Senhor do Bonfim já para cá, para Salvador, né? Onde, como você disse, eu fui para o Centro de Apoio às Promotorias Criminais. À época aqui, em 2004, o governo de Paulo Souto havia criado a GERS, que era um grupo especial de repressão aos grupos de extermínio, e eu atuei junto a esse grupo, e depois na formação da Unidade de Inteligência do Ministério Público, em 2006, eu fui coordenador e o primeiro coordenador do Núcleo de Inteligência Criminal do Ministério Público, que hoje é o nosso CSI, bem mais desenvolvido, obviamente, né? E de lá para cá venho exercendo minha atividade aqui no Tribunal do Júri e mais recentemente, mas não tão recentemente assim, nos últimos 10 anos, na área de execução penal e fiscalização de presídios, né? Nós fizemos aí, a partir de 2018, a criação da UMEP como uma forma de enxergar o sistema prisional como um todo orgânico, vivo, né, e interativo. Então, essa foi, de fato, uma virada de chave do Ministério Público no que diz respeito a esse enfrentamento das questões prisionais, né? E aí, mais recentemente, em julho deste ano, a Procuradora-Geral, além da UMEP, criou o Grupo de Atuação Especial, que eu também coordeno, de execução penal, né? Aí ganha-se a musculatura. A diferença é que a UMEP, a Unidade de Monitoramento, era uma unidade de assessoramento dos promotores, né? Ela era um órgão meramente assessorial e fomentador. Já o GAEP, que é o Grupo de Atuação, ele ganha musculatura como órgão de execução propriamente dito. Nós podemos atuar conjuntamente com os colegas do interior e da capital, desde que haja um pedido de atuação conjunta, ou substitutivamente, quando também, de forma fundamentada, eles pedem que haja essa substituição. Perfeito. A gente aí conheceu tanto do ponto de vista pessoal como a trajetória profissional do Dr. Edmundo Reis. Parabéns pelo caminho, pela trajetória. Não é à toa que o senhor é quem é hoje. Gostaria de... Você falou tantos colegas, eu também não posso deixar de mandar o meu abraço a algumas pessoas que sempre me apoiaram, desde que eu cheguei também no sistema prisional. É um mundo novo, sempre gostei de desafios na minha vida, e sem eles eu ficaria... Eu estava me sentindo muito desprotegido, e são meus amigos especiais. Então quero mandar meu abraço aqui para o Issal do COI, que agora é CORE. Issal, meu grande abraço, te admiro e respeito você muito. Assim como o Piton, meu grande abraço para você também. Abraço para Marcelo Werner, nosso secretário de Segurança Pública, que vem atuando já com índices. E aí o povo fala, tanto que quando eu critico, o povo fala, toda hora você critica. Não,
o Assemineto, né, quando falou que nada tem sido feito, nada tem sido realizado, e eu só gosto da verdade. Tem sido feito, sim, tem muita coisa nova surgindo, como reconhecimento facial, né? Mais de 1.200, 1.300 pessoas já foram presas. Eu falo isso em todo o programa, sem disparar nenhum tiro. Como a questão do primeiro semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2022, redução em Salvador, 19% de morte violenta, 45% de assalto a banco, tudo redução. Então, assim, volto a falar sobre isso, porque não é justo as pessoas trabalharem tanto, obter índice e não ter reconhecimento. E, por fim, meu grande abraço também, e esse é muito especial para meu primo, Manuel Lobo, conhecido como Lobo. Verna chama de padrão Lobo de qualidade, do COT, da Polícia Federal lá em Brasília. Ele que me deu muito suporte quando eu mais precisei, diante daquelas situações que a gente não precisa estar colocando aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar com a pergunta principal do tema de hoje, para a gente dar uma pintada aí no que pode aparecer daqui adiante. Então, Edmundo, qual o papel da Promotoria de Justiça no combate do crime organizado, em especial aqui no nosso estado da Bahia? Vamos lá. Para que a gente possa falar sobre papel do Ministério Público, a sua pergunta nos remete como resposta ao artigo 127 da Constituição, que eu vou me permitir ler aqui para ser literal. Estou lendo aqui. Para ser literal. Então, nesse artigo 127, coloca que o Ministério Público é uma instituição permanente, né, essencial à função jurisdicional do Estado. Aí vem o que, de fato, é a missão constitucional dela, incumbindo-lhe a Constituição a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Dentre esses direitos individuais, sociais indisponíveis, encontra-se o direito à segurança pública. Então, nós, quando falamos, via de regra, em organizações criminosas ou crime organizado, né, deitamos olhos muito mais para aquilo que está mais à evidência na mídia o tempo inteiro, que é a criminalidade organizada violenta, né? Nós estamos passando por um período difícil, em razão de uma dissidência entre duas facções criminosas, assim chamamos facções criminosas no Brasil, aquelas organizações criminosas de matriz prisional, tá? Então, são aquelas organizações criminosas que surgiram no âmbito do sistema prisional, tá? Notadamente, essas duas facções são as maiores atuantes no Brasil. Uma surgiu na década de 70, no Rio de Janeiro, a outra em 1996, em São Paulo, tá? Então, a partir de 2016, 2017, nós tivemos aí uma ruptura de um pacto um pacto pacífico, um pacto entre essas duas facções, um pacto de não hostilidade entre elas e até de cooperação entre elas, em razão da mudança, né, que ocorreu na fronteira seca do país. Ou seja, nós temos uma rota caipira que tem seu início em Pedro Juan Cabaleiro, que faz divisa com Ponta Porã, tá? Essa divisa tinha como o rei da fronteira o Rafah, chamado de libanês, tá certo? E, a certa altura, o PCC, que é a facção de São Paulo, investiu na tomada, tentou cooptar o Rafah para a facção, mas ele se mantinha de uma certa maneira independente. E isso, de uma certa forma, incomodou o primeiro comando da capital, né? E que, através de GG do Mangue e Paca, que eram dois integrantes
da alta cúpula do PCC vão lá e articulam, pelo que se tem em vista, articulam a morte do Rafah. Tá? Ele foi assassinado com a utilização, inclusive, de metralhadora .50, que é uma arma de artilharia antiaérea, tá? Dada as condições de proteção em que se cercava o próprio Rafah, com viaturas blindadas, com um nível de blindagem alta, e que só foi vencida dessa forma, com a utilização de armamento pesado. Bom, isso muda por completo, tá? Isso muda por completo a dinâmica entre essas duas facções, porque uma bebia ali das condições da outra, então as duas ali tinham essa condição, e aí o Comando Vermelho rompe com o PCC e vai em direção à Rota dos Solimões, que é dominada ali pela Família do Norte, que está ali no Amazonas, Rondônia, Roraima. E aí basta lembrar a todos os ouvintes que, a partir de 2016, 2017, nós tivemos sucessivas crises no sistema prisional brasileiro, né, com vários presídios, como o Compage no Amazonas, Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que vieram tendo ali vários momentos críticos, né, eventos críticos, rebeliões, tomadas e disputas de território. E hoje o que nós temos na Bahia é exatamente a mudança da configuração dessas duas organizações criminosas, né, no contexto externo. Basta a gente também tem que lembrar que, quando nós falamos em organização criminosa, tá, não significa só essa organização criminosa ou essas agremiações criminosas que nascem nos presídios ou mesmo que praticam uma criminalidade violenta. Tá? Pela Lei 12.580, que é de 2013, e observe já aí o ouvinte e Tiago, uma consideração bastante interessante é que a lei é de 2013. Esta lei que, enfim, terminou por conceituar o que viria a ser crime organizado. Porque até então houveram outras leis que mencionavam o crime organizado, mas não definiam. E aí começaram a enfrentar questões jurídicas no que diz respeito tanto ao princípio da legalidade como ao princípio da taxatividade, que não permite que, no âmbito penal, você tenha o uso extensivo ou o uso de analogias ou de complementariedade que não decorra efetivamente de lei. Então, chegou-se no Brasil até a uma construção de usar, né, aquela conceituação que estava no Tratado de Palermo, mas que depois a Suprema Corte derrubou em face do princípio da taxatividade. Então veio essa lei 12.580, que é de 2013, portanto tem 10 anos apenas durante 10 anos é que, a partir de 10 anos atrás para cá, é que nós temos o que é efetivamente conceituado, o que nós temos aqui o crime que se constitui em formação de uma organização criminosa. Veja, nós temos uma facção criminosa que está desde a década de 90. Nós temos ali a questão do jogo do bicho, que não deixa de ser também uma organização criminosa bastante consistente no país, né? Tivemos ali vários ícones desse crime organizado que se inspira muito parecendo uma máfia, né? O Castor de Andrade, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que é uma figura icônica na década de 70, chegou inclusive a ser cartola de time, etc. Né? Escola de samba, e nós temos aí o Rogério Andrade, que é o sobrinho dele, que hoje ainda continua, né?
Nós temos ali, mais recentemente, no Rio de Janeiro também, a questão das milícias, né? Que começa ali com integrantes das forças de segurança, e hoje já existe uma disputa entre essas pessoas que vieram das forças de segurança e que agora estão sendo objeto de disputa, tanto por bicheiros como também por traficantes. Existe uma gama, né? As corrupções, o que se viu de mensalão e de outras práticas que tiveram por aí, também são organizações criminosas de colarinho branco, tá certo? Então, não se trata só de organização criminosa, não se trata só de criminalidade violenta, né? Nós pegarmos aí a conceituação dessa lei, nós vamos ver que o que é uma organização criminosa pela lei, né? É uma associação de 4 ou mais pessoas, ou seja, necessariamente você tem que ter um mínimo de 4 pessoas para que ela se configure. Já começa aí uma distinção grande entre associação para o tráfico, que exige 2 pessoas, e organização criminosa, que necessariamente parte de 4. Com certeza, eu não sabia disso, e com certeza a maioria do público também não. Aí, estruturalmente ordenada, isso quer dizer que uma organização criminosa, para que você possa reconhecer como tal, ela tem essa associação, ela tem que estar estruturada, com divisão de tarefas, tá? Essa organicidade dela, ela esse ordenamento dela, ela tem que praticamente você compor um icográfico, né? Um organograma em que você tem a divisão de tarefas. Então, é muito comum, por exemplo, citarmos bem organizadamente o próprio PCC, que você vai ter sintonia da gravata, sintonia da cebola, sintonia dos estados, a sintonia fina. Existem várias que eles dividem as atribuições dessa forma, né? E ainda com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza. Vantagem de qualquer natureza. Não significa que seja só financeira. Vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Tá? Então, veja que até por uma questão ideológica, você pode ter uma organização criminosa. Tá? Então, se discute, por exemplo, essas questões do que ocorreu em janeiro do ano passado, com aqueles movimentos de sublevação da extrema-direita, né? Se organizações criminosas estavam ali, se tinha, isso é investigado, né? Se por trás daqueles movimentos, né, de emparedamento ou de ameaça à democracia, ao Estado democrático, se por trás daquilo ali havia um movimento, havia uma associação criminosa que tivesse essas características de um MOCRIM, tá certo? E, obviamente, aí o interesse é por ideologia e não necessariamente financeiro. Embora a gente saiba que as atividades criminosas que são lucrativas são aquelas que mais importam na formação dessas facções. E aí nós temos o tráfico de drogas, de armas, de seres humanos, de órgãos, né? Isso tudo aí é objeto de atenção do Ministério Público, como eu disse, porque isso afronta a segurança pública. O Ministério Público, na área penal, ele é o dono da ação penal, ou seja, somente em casos muito específicos, excepcionados pela lei, tá? São aqueles crimes contra a pessoa, mas aqueles crimes contra a honra e tal. Você tem as ações penais públicas incondicionadas, condicionadas à representação, e as ações penais privadas. Essas últimas são normalmente crimes contra a honra
que demandam que a vítima represente para o Ministério Público ou ela mesma busque as providências penais, as responsabilizações penais. Fora isso, o grosso da atividade penal, ela tem como o órgão agente de condução do responsável, da persecução penal do responsável pela prática do ato desviante, o Ministério Público. E, como tal, aí nós temos esse top que são as organizações criminosas, porque afrontam de maneira muito mais significativa a sociedade e a segurança pública. Bom, perfeito. O senhor deu uma bela aula para mim, para todos os ouvintes, telespectadores, ouvintes que também está sendo transmitido pelo Spotify ao vivo aqui, essa live nessa noite de segunda-feira. E pelo chat aqui o pessoal participa também. Se tiver alguma pergunta aí relevante, já a gente vai abrir espaço para vocês, tá? Mas assim, muitas das minhas perguntas foram sanadas. Com uma bela aula, acho que quem tem qualquer interesse por entrar nessa área do Ministério Público, de Promotoria de Justiça, com certeza vai despertar esse sentimento. E eu não sabia, por exemplo, dessa diferenciação de organização criminosa para associação, questão ideológica, e é algo que quase realmente comprometeu a nossa democracia e, como o senhor falou, vem sendo investigado. Eu acho que, minha opinião pessoal, tem fortes indícios, que tem muita coisa por trás, está sendo muito bem apurado. Eu acho que aí, ao longo do ano de 2024, isso vai estar sendo, como já tá sendo, se eu não me engano, algumas pessoas estão delatando e por aí vai. Só deixando aqui, eu gostaria de acrescentar que a pergunta foi o Ministério Público, o contexto de enfrentamento do Ministério Público em relação às organizações criminosas. Da Promotoria de Justiça. Exato. Veja, da Promotoria de Justiça, é preciso que tenhamos em mente o seguinte: quem faz a atuação nesse sentido são as promotorias criminais, tá? Dependendo, obviamente, da vertente. Então, se eu tenho situações, por exemplo, de uma mesma facção, de uma mesma organização criminosa, então uma organização criminosa de matriz prisional que faz tráfico de drogas, né? Se a apreensão se deu de uma tonelada, meia tonelada ou 50 quilos de droga, isso vai ser direcionado para as promotorias que atuam nas varas de tóxico. Tá? Se, por exemplo, isso decorre, a prisão decorre de uma tomada num território, na tentativa de uma tomada num território de uma facção antagônica, como nós estamos vendo aqui em algumas situações, né, em que você tem um confronto entre elementos de dois grupos criminosos diversos. E aí isso vai para o tribunal do júri, para o promotor do júri, porque aí é um crime contra a vida, tá certo? Então são crimes contra a vida, se isso decorre da morte, aí é crime contra a vida. Mas, veja, a despeito disso, de estar com esse ou com aquele promotor, se, por exemplo, é a questão de desvio de recursos públicos, você tem uma vara especializada criminal, que é de crimes contra a ordem econômica, e vai depender muito, contra a ordem tributária. É bem segmentado, né? Exatamente, vai ser pela matéria, a competência pela matéria, tá? Essa competência vai para o juiz. Agora, nós temos aqui na Bahia, né, as varas de crime organizado, que aí ela tem as competências especificadas, e no âmbito do Ministério Público nós temos o GAECO, tá? A maior parte dos Ministérios Públicos no Brasil tem os seus GAECOs ou outras siglas que têm a mesma correspondência, que é Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado. Todos esses GAECOs ou grupos de atuação contra o crime organizado, eles estão linkados a um grupo nacional de combate ao crime organizado, que é o GENICOC. Esse grupo ele está ligado
ao Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Todos os procuradores gerais, né, formam este colégio e este é um braço de atuação deste colégio. Tá? O GAECO. O GAECO. Assim como nós temos, também estamos formando, dada a proliferação de órgãos de inteligência em todos os Ministérios Públicos, nós estamos formando um órgão central no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, um órgão central de inteligência para convergir, né, disseminar uma doutrina e convergir as informações para ali, tá? E que a gente possa, então, compartilhar com todo o sistema de inteligência e de justiça. Eu acho isso fundamental, porque eu acho que quanto mais existem esses órgãos e compartilham informações, são as maiores chances, para mim, através da inteligência, menos ação propriamente dita policial, mas mais inteligência, a gente... É o meu interesse, é que esses... Como é que eu posso chamar? Esses integrantes de facções que escolheram esse caminho errado da vida, meu interesse é que isso se acabe, né? Pelo bem, que sejam identificados, que sejam presos, cumpram suas penas, porque eu me preocupo, doutor Edmundo, o meu maior sonho é ter uma família. Então, se tivesse um filho hoje, como todos que às vezes vêm aqui, fala de segurança pública, por isso, fico com medo de acontecer algo com meu filho, quando vai na escola, ou quando vai sair com a namoradinha dele, etc. Enfim, é uma preocupação que eu tenho futura, e é por isso, também, pessoal, eu queria deixar aqui também muito bem claro e registrado, desde quando eu entrei, eu atualmente estou ainda como diretor da Central Médica Penitenciária e com atuações na diretoria médica, pelo Estado, pela Secretaria, e graças ao doutor Edmundo também e do meu primo lá de Brasília, a gente criou juntos fluxos importantes que vêm sendo feitos. Isso vem sendo feito e atualizado e registrado, porque se em algum momento precisar compartilhar as informações, vão ser. Então, quando a gente tem essa convergência de fluxos pré-estabelecidos, e a ideia, por exemplo, da CIPARM, que é a Comissão Médica Permanente de Reavaliação de Relatórios Médicos, foi uma ideia lá do meu primo, lá do COT, o Lobo, conversando comigo, e aí a gente viu, hoje, qualquer médico de qualquer unidade prisional do Estado, terceirizado, pode emitir um laudo liberando um preso. E aí a gente unificou isso. Não temos ainda estrutura para que isso se torne ainda mais sólido, mas estamos buscando, de toda forma, os que a gente chama de auto-periculosos, né? Esses aí passa pelo fluxo do doutor Edmundo. Então, enquanto existir Edmundos, Lobos, Werners, Issaus, Pitons, nossa delegada geral também é a Heloísa, falei com ela ontem, aqui pelo direct, pelo celular, vai ser uma das nossas próximas convidadas, ela afirmou isso, o Werner também, a gente vai trazer pessoas aqui para discutir com propriedade, para falar com propriedade sobre esse tema que, mais do que nunca, está em evidência e que precisa ser combatido. Eu não esqueço, foi um dos dias, eu estava assim, atorroado de coisa de trabalho, todo mundo, em determinado momento, e aí minha namorada da época, a gente saiu quinta-feira para ir passar o final de semana de paz. Foi o final de semana que no dia posterior teve a operação de Valéria. E aí não vou entrar no mérito, até para não dar voz para esses grupos aí, mas houve ali um fator surpresa, ao meu ver, de uma dessas forças que interviu, pegou a Polícia Federal no meio ali do COT, e infelizmente, e aqui eu deixo meus sentimentos para toda a família do Lucas Caribé, que perdeu a sua vida naquele dia, e o Vocton do Core agora sofreu um tiro, mas está bem, já está atuando de novo. Então, uma boa e plena recuperação para você, meu querido, é o que eu desejo. E naquele dia, aí eu acordei na sexta, com mensagem do celular assim: seu primo morreu no combate da Valéria. O coração disparou, comecei a disparar, comecei a me desesperar, mas porque o Caribé era primo de 3º ou 4º grau, não tinha contato. Mas eu sabia que o meu primo, o Lobo, estava na operação. Então, assim, eu fiquei apavorado, cara. E continuo ficando quando meus amigos vão para esses combates aí.
Porque a gente sabe que uma dessas facções, mais uma vez, não vou falar nome para não dar voz a vocês, tá? Eu chego e fico irritado. Mas eles têm, na essência, ao meu ver, aí você me corrige se eu estiver errado, esse grupo específico, você sabe o que eu tô falando, tem na essência algo bem parecido com o que os terroristas têm. Ou seja, tem uma posição, uma visão ideológica mais de enfrentamento, mais agressividade, fora o poderio todo que tem. Enfim, mas isso vai acabar, viu? O crime organizado está sendo combatido e o meu desejo é que um dia isso se acabe o quanto antes. Bom, Você me permite? Lógico, claro. E, ó, pode tomar nosso vinho, viu? Tá, tô tomando. A dose aí tá... Veja Pra ninguém falar que eu tô bebedando, nosso promotor de justiça, doutor Edmundo Reis. Dose ali é permitida, tá? A dose aí faz bem pro coração. O senhor que tava perguntando o negócio de... Então, vamos lá. Observa-se da sua fala, Tiago, o que eu havia falado antes, né? Que o que impacta hoje na sociedade brasileira é essa criminalidade organizada, violenta, né? Sanguínea. Então, quando a gente fala em criminalidade organizada, automaticamente e de forma inconsciente, nos remete a esses grupos que estão aí e que tiveram sua origem, como eu disse, na cadeia. Na Ilha Grande e em Presidente Prudente, em São Paulo. Ilha Grande, no Rio, Presidente Prudente, em São Paulo. 70 e 96, especificamente. Então, veja só. A gente dizer que nós vamos conseguir acabar com a criminalidade violenta ou com a criminalidade organizada, nós não vamos conseguir fazer isso. Não. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir fazer isso. Em lugar nenhum do mundo se consegue fazer isso. Japão, você tem a máfia Yakuza. Na Itália, você tem Cosa Nostra, Anhangueta. Você vai ter no México, Cali, enfim. Você vai ter nos Estados Unidos a criminalidade também organizada, bairro Azteca, nortenhos, surenhos, enfim. Cada país tem suas organizações criminosas, tá? Com as mais diversas facetas. Mesmo essa que é uma criminalidade violenta, a gente não consegue acabar. Mas é uma aspiração legítima de qualquer povo civilizado que isso esteja em um patamar aceitável. E isso esteja num patamar, né, de razoabilidade. Mas o que a gente observa hoje, notadamente em espaços urbanos como Rio de Janeiro, como Salvador, como as grandes capitais do país, é de um confronto quase que diário, né, na disputa de territórios, com técnicas de guerra, né? Nós temos uma outra vertente aí que não tem a ver transversalmente com essas facções que surgem e mantêm o seu cerne dentro dos nossos presídios, que é o que passa a se chamar no Brasil de novo cangaço, que são aquelas investidas em cidades pequenas, né, a fim de buscar grandes montantes de dinheiro com quadrilhas extremamente organizadas, bem armadas, e que tomam a cidade inteira, neutralizam as forças de segurança de segurança pública naquela área e fazem grandes assaltos. Então, eu vejo que, voltando aqui à sua fala, eu tenho visto, tá, um trabalho realmente, embora tenha aí venha sendo fustigado na mídia, né,
e acho que até de uma maneira injusta, mas eu vejo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, tá, investindo maciçamente na tentativa de solução desses problemas. Eu vejo a Polícia Militar fazendo muitas ações, né, de presença realmente. Ela tem buscado, aí o Coronel Coutinho tem demonstrado ali um senso bastante aguerrido, a Polícia Civil também, por seu turno, né? É um combate quase que diário em relação a isso. Mas é de uma dívida histórica. E essa dívida histórica está assentada nos presídios, tá? A partir do momento em que, desde lá, a década de 70 e de lá para cá, nós temos aí verdadeiras distorções dentro do sistema prisional que acarretaram um reconhecimento de estado de coisas inconstitucionais, né? E que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou a elaboração de planos, tanto nacional e 6 meses para que a União apresente um plano de ação para os seus presídios e para a política penitenciária, e 6 meses depois os estados, tá? A partir da homologação do plano nacional, os estados terão 6 meses para apresentar esse plano, que é uma tentativa que o judiciário, através do CNJ, vem buscando de tentar reverter esse estado de coisas inconstitucional, né? A gente tem um sistema prisional no Brasil como um todo absolutamente colapsado por excessos de preso, por uma população carcerária muito acima da lotação, da capacidade, né, de lotação dessas prisões. Isso gera vulnerabilidade na segurança, isso gera a falta das assistências e tudo isso, essa falta do Estado efetivamente, de maneira racional ali dentro, né? E aí são consequências já de uma política de não inclusão, né? E você tem aí esses espaços e são verdadeiras fábricas de produção da criminalidade, nessa replicação do espaço prisional, de ocupação das facções criminosas dentro do espaço prisional e nos espaços de território. Em ambas, a gente observa o seguinte: eu tenho facções criminosas que ocupam um espaço significativo dentro de um presídio e que ocupam espaços significativos também em espaços de liberdade, tá? Em bairros conflagrados, ao ponto de uma determinada pessoa que nada tem a ver com as facções criminosas, mas é preso e é oriundo de um bairro tal, ele só poder ser custodiado em unidades dominadas pela mesma facção que domina aquele espaço. Então, veja que há aí, quando ouvintes precisam estar atentos a uma percepção de que as facções criminosas, tá, comandam uma parcela significativa do sistema prisional. Isso é fato. Mas não todos os presos fazem parte de facção. Isso é preciso entender com muita propriedade, porque nós estamos produzindo com essa situação. Nós temos uma catilinária, um mantra nefasto na sociedade: bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto. Nunca se matou tanto e nunca se teve tanto bandido reposto. É uma linha de produção que não acaba. Então, como é que isso acaba? Isso acaba com o Estado efetivamente restabelecendo o Estado democrático de direito, dando oportunidade. Muitas daquelas pessoas que estão ali dentro, elas não têm vínculo nenhum com a facção criminosa. O único vínculo que ela tem é um vínculo de dominação, porque ela está num espaço dominado, com uma dominação sobreposta. Veja, uma pessoa que não tem
nenhum vínculo com facção e se vê preso num espaço de privação de liberdade, num presídio, né? Primeiro, ele está sujeito às regras do Estado, mas mais intimamente às regras da facção, porque a facção está, antes de estar no presídio, está no pátio, está na cela. E essa pessoa se submete à facção e depois se submete às regras do Estado. Tudo dentro de um presídio é negociado. Até mesmo aquilo que o Estado dá gratuitamente. Ou seja, gratuitamente eu não diria, mas que lhe é obrigação de dar. Tá? Então, um colchão, muitas vezes esse colchão é tomado. E a pessoa dorme no chão. Aquele colchão vai servir a um outro faccionado, a um sujeito que é faccionado. Tá? A sua atividade, o sujeito precisa ir ao médico, sentiu dores abdominais durante toda a noite. E muitas vezes ele chega até o preposto, que é um preso que fica ali fazendo o chamado correria ou faxina, né? Que ele vai, ou carteiro, existem várias nomenclaturas, então o preso tem que ir primeiro a esse preso, e esse preso leva a demanda à base, que aí o retira. Mas acontece que se o médico for atender 10 pessoas e tiver 10 faccionados na frente, esse cara não vai ser atendido. Então, tudo isso empurra essas pessoas. Tá? Poderíamos ter até muito mais faccionados, mas eles são seletivos. Para uma pessoa ingressar como elemento integrante de uma facção criminosa, ele tem que ter um padrinho. E esse padrinho assume responsabilidade junto com ele, pelos ônus e pelos bônus. Então, eles são criteriosos na seleção. Isso significa dizer que, da massa carcerária, 20% tem uma ligação intrínseca com as facções criminosas, 80% não. E esses 80%... Esse número é relevante. E esses 80% é que o Estado tem que ter a obrigação de tentar fazer a reintegração social adequada. E aí nós vamos ver qual é a população carcerária, qual é o perfil da população carcerária. Baixa escolaridade, analfabetos funcionais, maioria entre 18 e 24 anos, negros e advindos, na sua grande maioria, das populações das áreas conflagradas. Então, isso precisa ser revertido. Não há que se falar em segurança pública, em melhora da segurança pública, por mais que Werner se esforce, por mais que Coutinho se esforce, por mais que Heloísa se esforce, eles não vão conseguir dar o enfrentamento devido se o sistema prisional não for repensado e colocado em bases minimamente aceitáveis. Porque o que você tem hoje é exatamente isso. Resumindo aqui, você tem, de um lado, uma governança informal e ilegal, né, sob o domínio das facções. Essa governança é exercida por essas facções e você vai ter uma governança formal do Estado. Observe, a gente dizer isso pode parecer assim ao ouvinte que não tem uma maior noção, uma barbaridade. O Estado está aceitando que existe duas governanças. Vai ter sempre. Sempre. Se nós aqui, que estamos aqui dentro desse estúdio, ficarmos presos aqui durante um mês, nós vamos tentar criar aqui uma ordem, né, entre as pessoas. Um vai se destacar como líder para levar as reivindicações, e aí você vai ter uma governança informal aqui, de como a gente vai lidar um com o outro aqui. A governança informal, ela vai existir porque é da natureza humana. O ser humano é um ser gregário, é um ser coletivo, e como tal, ele tem
que fazer esses arranjos de convivência. Isso é fato. Só para que você tenha uma ideia dentro da sua área de atuação, né? Se um sujeito passa uma noite inteira com dores abdominais ou com outro tipo de intercorrência médica, necessitando de um atendimento, e de manhã ele tenta buscar esse atendimento médico, ele primeiro vai ter que ir para um integrante ali da facção, indicado pela liderança do pavilhão. Obviamente que aquilo ali é um acerto entre a direção do presídio e a liderança para a colocação do chamado correria, ou corre, ou faxina, ou carteiro, enfim, existem uma série de nomenclaturas desses caras. Então ele tem que chegar lá e pedir para ir ao médico, para que esta pessoa, então, vá até a base e comunique isso aos prepostos do Estado, aos policiais penais. Tá? Então, de fato, se tiver vaga, ele irá. Mas se só tiver 10 vagas e existirem 10 faccionados precisando de atendimento, esse cara não vai. Ele vai ser relegado. Tá? Ele vai estar em segundo plano. Tudo ali dentro é objeto de negociação. E tudo é mais caro para quem não é integrante da facção ou que não é, digamos assim, exatamente, colaborador ou simpatizante. Ali você tem o que é faccionado, o simpatizante, aquele que está inserido dentro daquelas igrejas pentecostais que têm atuação lá dentro e formam grupos de evangélicos, né? E isso, de uma certa forma, os fortalece, os mantém de fora, é um grupo à parte, mas eles se toleram. Então, existe aí todo um arranjo que precisa ser efetivamente pensado. Você tem, sim, de maneira muito simplificada, duas governanças que lidam, né, o tempo inteiro. E a gente dizer que tem duas governanças que interagem dentro do sistema prisional não é nenhuma atrocidade para os ouvintes aqui. Né? Isso é você ter uma governança, tá? A gente fala em governança, são os arranjos que o fator gregário possibilita. Se nós ficarmos presos aqui, né, a partir de um determinado momento, vai surgir liderança, vão surgir regras de convivência entre nós aqui dentro, e isso é um aspecto de governança. E, inclusive, interagir com quem está nos prendendo. Tá? Na postulação, a reivindicação de alimentação, de cuidados e etc. Isso é uma governança informal lidando com uma governança formal. Ok? Ok. Agora, o que não pode, e que muitas vezes acontece, é você ter uma preponderância da governança informal exercida pelas facções em relação ao Estado, porque o Estado se mostra atrofiado dentro de um sistema. É o caso de Feira de Santana, 1.800 homens custodiados, tá? Dentro de um presídio que você tem um efetivo de 24, 26, 20 policiais penais. Chega a ter 90 presos para um agente penitenciário ou para um policial penal, hoje, na nomenclatura. Tá? Quando o CNPCP prevê que essa proporção deveria de ser de 5 presos para 1. 5 presos para 1. Estudos já levaram, já demonstraram nos Estados Unidos que quando você diminui isso, você consegue manter a cadeia mais organizada, mais sob controle. Tá? Então é isso que se coloca aí. Não há o que Werner possa fazer, não há o que Coutinho possa fazer, não há o que a Heloísa possa fazer, sem nada, nem Polícia Federal, nada, se não houver efetivamente uma reestruturação do sistema prisional. O sistema prisional precisa ser efetivamente entendido como
integrante do sistema de segurança pública. Perfeito. Concordo com relação a isso aí, inclusive vou levar essa questão do policial penal. Eu reparei, não posso falar com propriedade, porque eu não tenho os números exatos, mas eu tenho reparado que estão se formando novos policiais penais. Mas não sabia, por exemplo, que tinha essa estimativa de quantidade de presos por policial penal. Eu vou levar isso lá na secretaria, para quem é de direito, para que possa nos ajudar. E fora tudo isso que você relatou, eu acho que muita gente não sabia, tinha detalhes aí que eu não sabia tanto, com o grau de detalhe que o senhor trouxe aqui. Essa coisa deles se organizarem lá para ver quem vai, quem não vai, por aí. Por que eu sabia assim por alto? Porque às vezes eu tentei implementar, junto à diretoria de saúde, aos coordenadores de saúde, algumas ações em determinadas unidades, e não dava certo. Não dava certo por quê? Por causa disso. Desse controle que eles têm lá, o que faz e o que não faz. Sendo meu compromisso sempre com... Ou descontrole. Ou descontrole. E meu compromisso desde quando eu cheguei lá foi melhorar a qualidade dos médicos. Vocês teve até aquela situação, não vamos aqui dar nomes, mas ele encontra-se ainda lá no localzinho dele, pessoas que acham que com dinheiro, com influência, poder, sai. Ali foi um caso típico, que aquele que falou que estava sofrendo de pânico e tal. A gente, pela qualificação e requalificação dos médicos, eu estava até presente no dia também, viu que era uma simulação, e por lá ficou, e que cumpra a sua pena e que volte ressocializado, é o meu desejo. E que saiba que não é com dinheiro, com influência, com nada, esse tempo já mudou, já acabou, ele tem que pagar, assim como os outros, as suas devidas penas. E sobre isso também, o fluxo, quando você falou do CNJ, assim, o CNJ eu acho algo muito competente, muita coisa boa. A gente está aqui para aprontar algumas questões, e aqui eu gostaria de falar o que me preocupa muito. Por conta daquela resolução, acho que é a 437, foi muito discutido agora no Congresso Nacional de Psiquiatria, que tivemos aqui, há um mês mais ou menos, e pelos médicos, eu como médico, assim, isso preocupa muito. Porque quando a gente junta um psicopata, por exemplo, que não tem nenhum grau, tem algumas questões, não tem empatia nenhuma, e tem a capacidade de recrutar e mobilizar grupos com a intenção de fazer ações criminosas ainda maiores, maior grau de potencial. E está tendo isso desse artigo 437 de acabarem com os nossos de custódia e tal. Por um lado, a gente acha que e é mesmo uma coisa importante. Mas, por outro, sair pela via médica, de imputabilidade, por aí vai, faz parte daqui do nosso fluxo. Inclusive, temos uma excelente médica psiquiátrica, não vou dar nome aqui pela proteção da pessoa, mas é uma médica de excelência que vem fazendo esse trabalho comigo, junto àquele fluxo criado. E a gente observa que 90% deles não tem nada de imputável. Pequenas perguntas médicas, a inteligência feita pela doutora médica psiquiatra, que faz parte desse processo, com aquela avaliação. Enfim, é muita luta. Mas eu agradeço, inclusive, que você tirou uma coisa que eu fico falando de acabar. É bom a gente saber, é bom eu saber também que não vai acabar. Isso pode diminuir, pode ser melhor controlado, mas acabar não vai. Então isso foi muito importante a gente falar, bem como tudo que o senhor falou até agora, acredito ser de alta relevância. Bom, as perguntas aqui que estão chegando toda hora, e aí a gente já está com 1h16 de programa, vamos até 1h35 mais ou menos. Tem o quadro aqui, pelo menos o quadro do cartão vermelho, tem que passar, que é legal. Ele já está influenciando o cartão vermelho. Mas o senhor pode ficar tranquilo, pode dizer, tá? Eu não sei nem quem vai aparecer aí. Não sei só um. Estou perguntando aqui muita coisa sobre quanto a média salarial que o promotor de justiça ganha. Aí eu, assim, acho melhor saber primeiro as atribuições que um promotor de justiça tem que ter, porque eu acho que dinheiro é algo bem necessário, tive um capitalista, mas eu acredito que fazer o que a gente não ama, a gente não vive a vida bem. Então tem que saber primeiro, antes do salário,
estudantes. Falo isso com todo respeito, aqui é uma opinião de um homem de 34 anos, que recusou já salários na minha carreira anterior, que foi uma administração, altos, para o meu sonho, ser médico, e hoje eu não me virei em outra profissão. Sou muito feliz, graças a Deus, por conta disso. Então, eu faço a pergunta para o senhor: quais são as atribuições assim, específicas de um promotor de justiça? Eu digo assim, área penal, civil, bem resumidamente, só para que eles saibam isso. Depois você fala a questão da média salarial, que eu sei que muda. Bom, eu vou começar pelo contrário. Eu vou logo dizendo o seguinte, ó, quem quiser saber os números exatos, né, o portal Transparência está aí. É só entrar no portal Transparência e vai, inclusive, eleger quem é o promotor que você quer saber quanto ganha. Eu mesmo estou lá. Então, Eu estou interessado em saber quanto o senhor vai lá, pode ir lá no portal Transparência, que está lá, como qualquer servidor público está lá. E eu diria o seguinte: não ganha tão pouco, mas também não ganham o suficiente para a gama de responsabilidade que recai. Tá? É necessário que a sociedade entenda, muito a mídia faz uma pressão muito grande sobre salários de promotores, salários de juízes. É preciso que a sociedade entenda que você precisa ter promotores e juízes muito bem pagos. Não que isso seja suficiente para elidir toda e qualquer possibilidade de corrupção, mas é preciso que o Estado tenha, de forma confortável, em mente de que ele está recrutando bons quadros para o exercício dessas duas atividades. Porque, obviamente, se você precariza o salário de promotores e de juízes, essas pessoas deixarão de vir para fazer concurso para essas carreiras e vão optar por outras carreiras mais proveitosas. Então, por exemplo, hoje, muitos jovens têm optado, por exemplo, para ir para a Polícia Federal, por exemplo, para ser o delegado de Polícia Federal, porque ganha mais ou menos a mesma coisa que ganha um promotor de justiça, que ganha um procurador da República, e você ainda vai ter uma aposentadoria integral com 30 anos de efetivo exercício, enquanto que, sendo promotor, você vai pelas regras da Previdência comum, tá? Não é especial como é uma atividade perigosa como das polícias. Outra situação muitas vezes eles vão até, optam por ser procurador de município, procurador do Estado, porque o procurador do município e o procurador do Estado, além do exercício das suas atividades, né, na procuradoria, eles ainda podem advogar, tá? E isso, obviamente, dá uma musculatura maior ao orçamento do sujeito. Nós somos premidos de diversas... nós temos inúmeras restrições. Por exemplo, um membro do Ministério Público ou da magistratura, ele não pode se submeter a cargo eletivo, tá? Para que ele assim o faça, ele tem que se exonerar do cargo, exonerar da sua função, né? Para assumir uma secretaria de governo, por exemplo, né? E nós temos excelentes quadros que poderiam assim proceder, e eles não podem, porque nós não podemos, na verdade, né? Nós, os juízes, porque nós somos impedidos de tal. Nós não podemos ter sociedade que não seja sociedade anônima, né? Exercício de comércio, nada. Nós temos uma série de limitações. Nós só podemos, além das nossas funções, exercer o cargo de magistério. É só. Então, obviamente que você precisa remunerar bem essas pessoas para que você tenha bons quadros, né? Com relação às funções do Ministério Público, você tem funções na área criminal, que são aquelas que eu já coloquei aqui, tá? E de dominus litis da ação penal, ou seja, o dono da ação penal é ele que exerce em nome do Estado o poder de persecução, exceto naqueles casos que a gente já falou, das ações penais mediante representação e ações penais privadas, que aí ficam uma condicionada à representação da vítima, a outra a própria vítima que irá
patrocinar, muito embora também o Ministério Público assume. Outra vertente importante do Ministério Público, dentro do conceito da Constituição Federal, que ampliou significativamente o leque, você veja quando a gente fala em direitos sociais e individuais indisponíveis. Então nós temos ali também a proteção integral que foi dada à infância, a proteção integral que é dada à questão do idoso, dos portadores de necessidades especiais, daquelas pessoas contra o racismo, contra a população atentatória, ações atentatórias à população LGBTQIA+, ou questões de gênero. Isso também interessa ao Ministério Público em termos de sua funcionalidade. As questões inerentes à saúde, porque também é um direito social, as questões inerentes à educação, também nós temos promotores de educação, nós temos promotores da saúde, né, que militam exatamente nesta qualidade, buscando a qualidade desses dois serviços que devem ser prestados com um direito social do cidadão. Tá? Nós temos o controle externo da atividade policial, que é exercido também pelos promotores de justiça. Nós temos a proteção do meio ambiente, a proteção do consumidor. Tá? Nós temos ali direitos humanos, as mais variadas vertentes de direitos humanos, e ainda exercemos também uma atividade na área de família, né? Naqueles processos em que há interesse de incapazes, aí militamos na área de família. Perfeito, belas colocações. Eu queria até aproveitar que você tocou no ponto aí, envolvendo aí essas questões de raça, gênero, e mandar um recado. Oi, doutor Edmundo, e aqui eu vou fazer um brinde com o senhor. Esse brinde é por conta da data. Hoje é 20 de novembro, o dia da consciência negra, né, que faz referência à morte do Zumbi, do quilombo, do líder do quilombo dos Palmares, ali, aquela região entre o estado de Alagoas e Pernambuco, região do Nordeste. Pela lei, essa data foi instituída 10 de novembro, se não me engano, de 2011, pela lei 1259, e faz assim, uma apreciação à cultura negra, africana, e toda a importância da autoestima dessa população tão rica em termos de cultura, em termos de cultura, em termos de diversidade mesmo. Eu pude conhecer belas pessoas e, graças a Deus, eu acho que essa pauta do racismo tem sido cada vez mais colocada diariamente entre nós e vem diminuindo. Apesar que a gente não pode deixar de, por isso que eu brindei com o senhor a data de hoje, do Dia da Consciência Negra, fazendo assim uma promoção de autoestima das comunidades, pessoas negras que são impactadas de várias maneiras pelo efeito do racismo. O senhor falou, mas você eu não considero seu amigo, você falou sobre a questão da socialização e tal, e aquele nome me chamou bastante atenção, todo mundo. Quando você fala que 80% não está envolvido. E aí eu faço aqui um elogio a um órgão que é ligado à CEAP e ao CNJ, do Escritório Social, que está ali com psicólogos, com assistentes sociais e demais áreas para prestar o atendimento. E aí, nesses últimos 6 meses, eu pude observar vários cursos já foram instituídos. O ProJovem, o Pro Abraço, eu mesmo dei uma palestra lá do Novembro Azul, e o pessoal assim, interagindo comigo, perguntando com muitas dúvidas, e assim, conheci, não sei se agora o nome, acho que é Seu Manuel, não é? Se não me engano, que já publica cordel, já escreveu 3 livros. Essas são as situações boas. A ruim, acho que o senhor não sabe disso, mas vou te falar, há mais ou menos 2, 3 meses, uma das estudantes lá do Escritório Social, né, que acabou de cumprir sua pena e está ali para ressocializar, foi, inclusive com a diretora do Escritório Social e os coordenadores no SAC, para emitir sua carteira de identidade. E aí eu acho que até Marta, minha assessora número 1, lembra não? Vanessa.
O nome dela era Vanessa. Por que isso me chama a atenção? Porque na hora que perguntou, a atendente do saque falou assim, sabia, né, ver lá pelo sistema, que é 3 presidiários, e tá falando. E a mulher tava ali, emitindo um documento, tinha acabado de cumprir a pena. Falou, isso não é daquela Vanessa que mata, não. Aquilo ali foi terrível pra mim quando eu soube, né? Mas o Instituto Social vem tendo uma atuação importante no que tange a ressocialização. Então, já estamos aí com 1h28. Se pudesse ficar aqui bastante tempo, eu sei da sua agenda como é bem complicada. A gente vai agora, por favor, equipe, chama a vinheta do cartão verde e vermelho. Que eu mais gosto. Vamos lá. Pode colocar na tela, por gentileza. Então, assim, esse quadro coloca na tela alguma figura pública. E aí a gente emite nossa opinião através dos cartões. Mais uma vez, nada pessoal. Se eu, por acaso, der um cartão vermelho, o doutor Edmundo, é somente críticas construtivas, caso existam. Por favor, coloca aí. Ave Maria. E é verde todo. Verde, verde, completamente verde. Aqui, verde todo. Ali, ó. Verde, verde, completamente verde. Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante. Essa é uma figura pública ímpar, minha dileta colega, procuradora de justiça, procuradora-geral, né, já no término do segundo mandato. É uma mulher que é uma figura, um patrimônio do Ministério Público Brasileiro, né? Ela que foi presidente da Associação de Classe aqui da Bahia. Eu tive a grata possibilidade de ser diretor administrativo dela nas 2 gestões em que ela esteve à frente da nossa associação. Logo em seguida, ela passou mais 2 gestões na CONAMP, que é a nossa entidade associativa nacional, né? Em seguida, ela veio aqui a ser procuradora-geral no biênio 2020-22 e 22-24, né? O próximo procurador-geral já foi escolhido, por assim dizer, porque nós só tivemos um candidato, né, da lista tríplice, somente um candidato se inscreveu, que é o doutor Pedro Maia Marques, né? E a eleição ainda é no dia 6 de dezembro, mas, como eu disse, como ele é candidato único, ele vai ser ungido a figura, né? Mas Norma foi, como eu disse, é uma figura pública, é uma figura de grande carisma, de grande competência, conduziu a minha instituição de maneira muito efetiva, trouxe grandes ganhos para a nossa instituição, mesmo tendo enfrentado de cara, né, a pandemia. Ela entrou em março de 2020, quando efetivamente também chegou por aqui a pandemia. Eu não conheço o trabalho que ela desenvolve, mas eu conheço o senhor. Então, doutora Norma Cavalcante, meu cartão verde para você, por extensão, Edmundo, que eu sei, se ele falou tudo isso, é porque a senhora tem relevância. Outra imagem, por gentileza. Conhece o homem aí, não? Fica na tela? Pode deixar, por favor, na tela. Jorge Age Sobrinho. Sim. Jorge Age Sobrinho, juiz federal, ex-ministro da CGU. Isso. Já foi prefeito de Salvador na época de Leeds. Isso. Eu não o conheço profissionalmente, tá? Eu não o conheço profissionalmente. Mas importa dizer que, como figura pública, tá? Se nada veio, porque quando nós somos figuras públicas, nós somos fustigados e escrutinados a mais não poder, né? E como ele foi uma figura pública, ministro, etc. e tal, e por não ter nada que tenha desabonado a sua conduta e venha à tona, eu dou um cartão verde. Obrigado. Agora eu fiquei feliz, porque é um homem que eu admiro muito, é meu tio, é um homem de muita honra,
mesmo, teve à frente da CGU, Controladoria Geral da União, desculpe, por 12 anos. Foi deputado federal, estadual, prefeito, como eu falei, juiz de direito, uma pessoa de uma índole, das poucas pessoas que existem na política, que a gente pode falar que não é só fez o bem. Ele, inclusive, que por detrás daquele período das investigações aí do mensalão, aquelas coisas tudo, foi uma das pessoas que estavam fiscalizando. Então, tio, sou muito grato. Ele, inclusive, me desaconselhou algumas coisas na época que eu estava ventilando. Como até hoje, eu sempre falo, né? Política é algo que, assim que eu entrei no sistema prisional, vendo aquele grau de vulnerabilidade social e de saúde, é algo que sempre vem despertando em mim, como uma ferramenta de poder de transformar. Mas ainda não decidi nada, porém é algo que toca. E ontem eu tive, inclusive, com o Léo Prates no aniversário, e ele falou que tem certeza que eu admiro muito o Léo Prates. Inclusive, meu abraço, Léo, pra você. Aí volta toda aquela coisa em mim. Mas vamos ter paciência, serenidade, aguardar, porque enfrentar o sistema não é fácil. E vamos ver. Então, tio Jorge Age, ministro Jorge Age, sobrinho, cartão mais que verde pro senhor, essa pessoa muito especial na minha vida. Coloca outra pessoa, por favor, e pode deixar a imagem na tela, por gentileza. Assim com a gente. Não, veja como melhor, você que manda aí. Aí estamos com a doutora Cleonice, não é isso? Cleonice de Souza Lima, corregedora geral. Cartão verde para ela. Cartão verde. Doutora Cleonice, primeiro que é minha dileta amiga, né? Quem admiro muito como profissional e como ser humano. Está à frente também da nossa corregedoria e também à frente do Colégio Nacional de Corregedores Gerais. Então, é uma figura também experimentada no Ministério Público, com uma larga experiência, com uma larga atuação. É uma figura ímpar, né? Inteligentíssima, muito bem preparada. E, como eu disse, é uma figura que prima pela minha amizade. Eu não tenho como dar outro cartão que não seja o mais verde dos verdes. Também por extensão, porque eu não conheço o trabalho, mas eu estou feliz de saber que essas pessoas, como é que se pode chamar? Magistradas? Não, procuradoras. Estamos muito bem representados. Sim. Então eu fico muito feliz com isso. Por extensão, a opinião do doutor Edmundo, cartão verde também para a doutora Cleonice de Souza Lima, nossa corregedora geral. Tem mais imagem aí? Oh, meu Deus do céu, pensei aí, eu já sei até o cartão. Já bota... Não, vermelho. Vermelho sem comentário. Fora de campo, vermelho direto. Vermelho sem comentário. Já não devia nem estar ostentando essa faixa, presidente. Vou falar com a equipe depois aí. Me deixou tão agoniado, olhei para a câmera errada. Cartão vermelho direto. Você não faz parte do mundo político, da nossa sociedade. E, para não dar muita bola para esse cidadão, a gente nem comenta mesmo. Outro, por favor. Cartão verde. Esse aí não tem coragem de dar vermelho, não. Até porque eu acho que... Cartão verde. Acho que é um homem responsável pela redemocratização do país depois de um processo que foi bastante tumultuado, né, nesses últimos 4 anos. Então, eu dou meu cartão verde e com grande expectativa de que ele termine esse governo deixando o Brasil melhor do que ele herdou. Cartão verde também para nosso presidente Lula. Penso também como o senhor, inclusive naquela época, não vou ficar falando o nome de ninguém, mas assim, aquelas investigações todas sobre ele. O Sérgio Moro, por exemplo, eu era profundo admirador, mas às vezes a gente precisa olhar com mais criticidade, né, sobre alguns pontos. E fiquei assim, mas eu acredito sim que nosso presidente Lula venha contribuir e muito. Doutor Edmundo, chega de cartão verde e vermelho. Eu quero aqui mais uma vez
finalizar o programa agradecendo sua presença. Eu sei do seu tempo, que é tão complicado. Você já está aí com milhões de coisas. Mas, assim, muito honrado, feliz de você estar aqui, com muita informação relevante, de qualidade, que vai ser compartilhada. O pessoal vai ter acesso a poderosas ferramentas, porque informação é ferramenta de transformação. Então, meu muito obrigado com você. As considerações finais. Bem, levando em conta hoje, né, que é o Dia da Consciência Negra, dizer que, infelizmente, assim, na Bahia, a gente ainda não reconhece essa data como um feriado, né, a despeito do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e outros estados. Inclusive, minha amiga Kayala tá me chamando pra praia. Eu não entendi nada. É feriado hoje? Não. Na Bahia, então, não. Ayala, minha querida, meu abraço pra você, mas nada de praia, até trabalho. Na Bahia, não, né? Inclusive, até o Rio de Janeiro colocou como patrimônio cultural do Rio de Janeiro a nossa acarajé. A gente tá tomando rasteira aí, tá? Do Rio de Janeiro se espera, né? Tem que ter muita cautela. Porque mas se você me liberar, se você me liberar hoje para não trabalhar para praia... Não, eu não tenho essa condição. E assim, veja, 2 homens brancos falando sobre feriado, né? E eu quero te chamar aqui as palavras de Caetano Veloso, entenda, em Milagres do Povo, quando ele diz que quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no Extremo Oriente. Então, que fique aqui o agradecimento a esse povo negro que construiu esse país. Me esqueci agora o nome da música, mas acho que é Gente, né, de Caetano, com Xande de Pilares. É uma música muito linda que foi recentemente produzida. Conselho e recomendo a todos que assistam. Não necessariamente sobre a questão negra, mas toca no sentimento da gente essa música. Caetano, eu lembrei. E encerro o programa com a frase de Friedrich Nietzsche: tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. Amém. Então, Edmundo, muito obrigado. Obrigado, Luciano. Encerramos. Chama a vinheta de encerramento. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui conosco até agora. 1h40 de programa. Continuaremos aí, como toda segunda-feira, com novos episódios para vocês. Um beijo, boa noite.